Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Moacir, estamos em mais uma videoaula. E na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o modelo de colonização que a Espanha implantou na América. E para a gente poder entender isso, a gente tem que entender um grande detalhe. Existem, dentro da história, duas formas de dividir a colonização. Nós chamamos de colônia de povoamento e colônia de exploração. A colônia de povoamento é o que acontece aqui na América do Norte, na região principalmente onde hoje se encontram os Estados Unidos e o Canadá. Essas duas regiões foram colônias de povoamento. Por quê? Primeiro, por possuírem um clima parecido com o clima da Europa, o que dificultava a implantação de uma agricultura de exportação. Então, os produtos que seriam plantados aqui poderiam facilmente também ser plantados na Europa. Fora isso, os colonizadores não encontraram grandes riquezas que pudessem justificar a implantação de uma exploração contínua aqui. Então, devido à similaridade do clima e à ausência de grandes riquezas minerais, essa região foi colocada como colônia de povoamento, diferente das áreas mais quentes, onde você tem o que a gente chama de colônia de exploração. A colônia de exploração ela é utilizada principalmente pela agricultura comercial, no caso a América Portuguesa em seu início, e até a América Espanhola também, como pela parte de extração de riquezas minerais. Essa extração de riquezas minerais, que você vê isso com muita intensidade do lado espanhol, é um fator determinante no que a gente chama de colônia de exploração, onde a gente tem aquelas velhas características como plantation. O que é o sistema de plantation? É a monocultura, a plantação de um único produto, a formação de grandes latifúndios, que são grandes extensões de terras, a mão de obra escrava em larga proporção, além de uma produção totalmente voltada para abastecer a metrópole na Europa. E nesse cenário a gente entra numa questão um pouco mais delicada, que é a questão de como foi feita a questão na América Espanhola. A América Espanhola, ela possui grandes partes de riquezas, principalmente de ouro e prata. Essa área de ouro e prata ela foi descoberta no século XVI, e isso justifica o modelo espanhol. Diferente do modelo português, onde foi baseado na agricultura comercial, o modelo espanhol é baseado na extração de riquezas minerais e na exploração compulsória da mão de obra indígena. Além disso, a gente pode colocar que a colônia de exploração espanhola, ela tem desde um primeiro momento a presença maciça de jesuítas. Os jesuítas na América Espanhola, eles são responsáveis primeiro por cristianizar a população indígena. O grande detalhe é a catequização compulsória. O que significa compulsório? Em larga escala. Então eles vão fazer isso massivamente. O grande detalhe é que além da catequização, a igreja também é responsável pela parte da educação na América Espanhola, como também é responsável pela educação na América Portuguesa. Nesse contexto, nós temos que entender uma coisa muito simples. O objetivo espanhol é implantar o pacto colonial da maior forma possível. Nós estamos vivendo o auge do mercantilismo. O que seria o mercantilismo? O mercantilismo é o que a gente chama de capitalismo comercial. O mercantilismo é uma forma onde o Estado ele vai intervir o máximo possível na exploração de recursos. Nós estamos vivendo o ápice da balança comercial favorável, onde o país deve buscar sempre o lucro, o ápice da acumulação de metais preciosos, principalmente a Espanha, que vive o que nós chamamos de bulionismo, que é a acumulação de metal precioso, propriamente dito, devido ao ministro Bullion. O grande problema do bulionismo é que isso ele é subsidiado pelas minas de ouro e prata que existem tanto na região da América do Sul, como na região da América Central. Então você tem uma riqueza muito grande. Então o modelo espanhol ele tem essa questão que é um pouco mais diferente, é uma questão compulsória. Nós vamos ter a ideia do porto único. O que é isso? Os navios que saíam da América Espanhola partiam direto para Sevilha, onde ficava a sede da administração colonial espanhola e da Companhia das Índias Espanholas. O grande problema desse contexto todo é que toda a estrutura colonial espanhola na América foi voltada única e exclusivamente para a retirada total tanto de metais preciosos como qualquer riqueza naquela região. E aí você vai ver uma nova versão. Que nova versão é essa? São a questão de como os espanhóis fizeram. Os espanhóis eles vão destruir as civilizações que nós chamamos de pré-colombianas, principalmente e notadamente a civilização Inca na América do Sul e a civilização Azteca na região do México. O grande problema para a gente poder avançar em relação a isso, e aí é o que a gente acredita que seja até uma situação um pouco mais delicada para alguns, é a forma de exploração. O modelo colonial espanhol é um modelo muito estatizado, é um modelo muito complexo.
Esse modelo de exploração, ele requer uma série de questões um pouco diferentes. E essas questões são mais voltadas pela forma de exploração que nós vamos viver naquela região. Então você coloca aí algumas questões que a gente vai visualizar. Primeira questão bem simples. A questão é uma estrutura muito hierárquica e sem mobilidade. Na América Espanhola, nós temos um trabalho compulsório. E esse trabalho compulsório é dividido tanto como mita, como encomenda. A mita, o índio é retirado da sua tribo indígena, ele é colocado sob um pagamento, a maioria das vezes era ser catequizado, aceitar Jesus era o pagamento dele, e ele trabalhava por tempo indeterminado, principalmente nas regiões de Minas, nas regiões onde as pessoas, da região principalmente de Potosí, uma área que é extremamente voltada para a parte da mineração. E nós temos também a encomenda. A encomenda, eles trabalhavam como servos nos campos e nas minas. E aí o grande detalhe, ele era encomendado para um intermediário, que se chamava encomendeiro, que ele pegava esses índios e distribuía aos colonizadores. E o índio era recebido como um servo da coroa e do colonizador. O grande detalhe é que a encomenda, ela trabalha de uma forma muito simples. Tanto a mita como a encomenda tem uma justificativa. Eles trabalharão pela riqueza da Espanha, eles trabalharão pela riqueza e implantação do Império Espanhol na América, e em troca vão receber proteção, que tipo de proteção é essa, e vão receber uma educação cristã. E esse é o grande detalhe. Quando a gente estuda a conquista dos impérios pré-colombianos pela parte da Espanha, algumas pessoas colocam as justificativas, por exemplo, como Cortés conseguiu conquistar um império tão vasto com um exército tão pequeno. Não foi no tiroteio, não foi na pancadaria, mas sim porque boa parte dos índios americanos apoiaram a conquista espanhola porque acreditavam que seria melhor que a dominação asteca. E assim, eles imaginavam, não sei de que forma eles imaginavam isso, que a vida sob o domínio espanhol seria menos opressor do que sob o domínio asteca. Então havia uma crença muito grande do espanhol que o trabalho compulsório não é um trabalho único, onde o índio ele vai trabalhar para ele como um escravo, mas sim uma troca, onde você vai ver o índio trabalhar como escravo e em troca ele recebe a educação cristã. Em relação à sociedade, a gente vai ter uma divisão bem estatizada e um pouco até diferente do que a gente vê aqui na América Portuguesa. Você tem, por exemplo, dois tipos de elite. Nós temos a elite política, e essa elite política ela é caracterizada pelo chapetone. Quem é o chapetone? O chapetone é o branco espanhol, nascido na metrópole, que vai ocupar alto posto político e administrativo na justiça aqui na colônia. E geralmente membros do alto clero. Então o chapetone é o cara que veio da Espanha, o cara que vai administrar a região da América pela coroa espanhol. Você tem o crioulo. Quem é o crioulo? E em relação, nós também temos o crioulo. Quem é o crioulo? O crioulo é o branco da cidade, que é o filho do espanhol. É o cara que vai se dedicar ao comércio, que vai se dedicar a ser proprietário de terra. É o cara que não vai ter esse poder político e não vai ter o mesmo status do chapetone. Enquanto o chapetone é a verdadeira elite, elite pura, o cara nascido na Espanha, o cara que tem os benefícios totais, o cara que faz parte do alto clero, nós vamos ter aqui o crioulo como um cara que não tem tanta vertente assim. É um cara que tem menos glamour, tem menos status, que tem menos questão social. É o cara que vai se dedicar mais ao comércio. Nós temos os mestiços, que são geralmente filhos de espanhóis, de crioulos, com os índios, que geralmente vão fazer a parte intermediária, como capataz, como artesão, até alguns como pequenos administradores. E nós temos o negro e o índio. O negro e o índio, em grande quantidade, o índio, são escravos e servos, entendeu? O negro em menor quantidade, principalmente em áreas de mineração, até porque a Espanha não possuía grandes colônias e também teve um acesso durante um tempo menor às colônias africanas. Então utilizou em larga escala o quê? A mão de obra escrava indígena. Em relação à administração, nós temos uma divisão um pouquinho diferente. Enquanto Portugal utilizava a ideia de monopólio estatal, a Espanha fez alguns conselhos e algumas diferenças. Tinha o Conselho Real. O Conselho Real era o órgão controlador da colonização, ficava na região de Sevilha, era centralizado na Espanha e comandado pelos chapetones, tanto na América como tinha como seus representantes na Espanha. Então um grande detalhe é que o Conselho Real Supremo das Índias, localizado na região de Sevilha, ela era uma região que
praticava o que eu falei anteriormente de porto único. Nós temos as casas de contratação. As casas de contratação, elas são divididas por toda a América, porque também dos fatores determinantes dessa subdivisão na Espanha é a vastidão do território colonial comparado com o território colonial português, por exemplo. Então, a casa de contratação, você tem a ideia em Cádiz e Sevilha, no caso da Espanha, principalmente Sevilha, que é a base de tudo, e Veracruz, que é a região do México, Porto Belo, na região do Panamá, e Cartagena, na Índia. Fora isso, a gente tem ainda outras subdivisões, os vice-reinados e as capitanias gerais. O grande detalhe é que os vice-reinados, eles representavam uma subdivisão da América Espanhola, que seriam como potências regionais. Então, a grande ideia da América Espanhola, a grande máquina administrativa que a Espanha criou aqui na América, é justamente baseada num único preceito: explorar o máximo de riquezas possíveis para a Espanha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um abraço para todo mundo. E é isso aí, galera.